Bom dia, irmãos. A graça e a paz. Olha, eu podia voltar para casa depois desse louvor, viu? Foi maravilhoso. Eu fico pensando quando Jesus voltar, gente, ele vai ser o centro de tudo. A gente vai ficar babando, assim, admirando ele, louvando ele. Gente, vai ser bom demais. Vai ser bom demais. Vem, Senhor Jesus. Eu gostaria de ler dois versículos, se você puder me acompanhar. Primeiro está em Lucas, capítulo 3, versículo 21. Lucas 3, 21. Diz assim: E aconteceu que, ao ser todo o povo batizado, também foi Jesus. Estando ele a orar, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba. E ouviu-se uma voz do céu: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo, em ti eu tenho todo o meu prazer. Volta um pouquinho, Mateus, capítulo 17, versículo 1. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João e os levou em particular a um alto monte. E foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés, outra para Elias. Falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu. E eis vindo da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo, em quem tenho todo o meu prazer. A ele ouvi. Vamos orar? Senhor, que o teu nome continue sendo adorado, louvado, elevado, Senhor, entre nós, que o Senhor me dê da tua graça, que o Senhor possa abrir mais os nossos corações para enxergarmos, Senhor, a tua beleza, a tua glória, teu tremendo amor para conosco, Senhor. Nos ajude, me ajude nessa manhã, glorifica o teu próprio nome, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, desde o início do ano nós estamos com um tema que é o centro da vontade de Deus. E nós estamos pegando alguns personagens e vendo o que foi para essas pessoas estar no centro da vontade de Deus. E não sei porquê, os irmãos me deram, acho que o tema mais difícil: Jesus. O que significou para Jesus estar no centro da vontade de Deus? Toda a vida do Senhor é maravilhosa, mas nós podemos dividir a vida do Senhor de algumas maneiras. Esse livro aqui, irmãos, é um dos livros mais preciosos que eu já li, chama As Crises do Cristo. E ele fala de 7 momentos marcantes na vida de Jesus, na sua jornada. Que 7 momentos foram esses? Primeiro, a encarnação. Ele saiu do seu trono da glória e veio a esse mundo. Depois, o seu batismo. Terceiro, a sua tentação. Quarto, a transfiguração. Quinto, a crucificação. Sexto, a ressurreição. E sétimo, a ascensão. E esse irmão, ele fala 30 páginas, 40 páginas sobre cada um desses momentos chaves na vida do Senhor. As crises do Cristo. 7 momentos marcantes na vida do Filho de Deus. Vamos tentar relembrar: encarnação, batismo, tentação, transfiguração, crucificação, ressurreição e ascensão. Muito bem, esses 7 pontos, se alguém desejar ler, eu posso emprestar. Como eu disse, esse é um dos livros mais preciosos que eu conheço sobre a vida de Cristo, de Campbell Morgan. Tá, graças a Deus está em português.
E nós podemos pegar esses 7 momentos, irmãos, e dividi-los dessa maneira aqui. Imagino, espero que todos estejam vendo. Aqui à direita, à sua esquerda, você tem a encarnação, depois uma rampa até o batismo e a tentação, que é logo a seguir, depois uma reta, transfiguração, e depois uma curva descendente, crucificação, ressurreição e ascensão. E eu vou dividir a vida do Senhor, então, nessas 3 partes. Do nascimento até o batismo, do batismo até a transfiguração, e da transfiguração até a sua cruz. Então nós podemos pegar 7 pontos e colocar 4 principais: nascimento, batismo, transfiguração e morte. E nós precisamos, irmãos, considerar que a jornada do Senhor, ela começou na encarnação. Há um versículo muito maravilhoso, lá em Filipenses capítulo 2, versículos de 5 a 8, todos conhecemos aqui. Mas antes de ler Filipenses 2, de 5 a 8, João 1,14 diz que o Verbo se fez carne. O Verbo se fez carne. E Filipenses 2, de 5 a 8, é um resumo da vida do Senhor. Diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Nós temos aqui 7 passos de descida, irmãos, e depois 7 passos de subida. Vamos novamente recapitular? Filipenses 2,5: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Primeira descida: pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou que o ser igual a Deus era algo a que devia se apegar. Segundo, antes a si mesmo se esvaziou da sua glória. Terceiro, assumindo a forma de servo. Quarto, tornando-se em semelhança de homens. Quinto, reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou. Sexto, tornando-se obediente até a morte. E sétimo, morte de cruz. Cada um desses 7 passos, irmão, nos fala da humilhação, da humildade do Senhor, descendo, 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 descendo até a morte vergonhosa da cruz. E aí depois, você tem 7 passos de subida. 1, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira. 2, ele deu um nome que está acima de todo nome. 3, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho. 4, nos céus. 5, na terra. 6, debaixo da terra. 7, toda língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Então nosso Senhor desceu, 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 e depois Deus o elevou sobremaneira. Irmãos, a encarnação é algo tão tremendo que nós não conseguimos imaginar. Nenhum de nós foi Deus. Mas ele, sendo Deus, ele não se agarrou a essa posição. Mas ele se despojou da glória. E veio a este mundo e sofreu uma morte, talvez a pior das mortes. E essa é a encarnação. Irmãos, isso é tão tremendo que nós não temos a capacidade de compreender o que isso significou para o Senhor. A coisa mais próxima que eu encontrei dessa atitude do Senhor é uma história que eu ouvi que aconteceu na Idade Média, no século XVIII. Houve um grande avivamento num grupo de irmãos chamados moravianos. Havia um cristão muito famoso, o nome dele era Conde de Zinzendorf. E ele juntou vários irmãos, ou vários grupos que estavam sendo perseguidos naquela época, antes da
antes da Reforma Protestante. Antes não, depois. E houve um grande avivamento e um movimento missionário poderoso. E foram mandados missionários para todos os lugares do mundo. Mas houve 2 jovens de 20 anos que, por causa do amor à humanidade, aos perdidos, eles se venderam como escravos para evangelizar os escravos. Eles se venderam, pegaram dinheiro, deram aos pobres, eles se tornaram escravos para pregar aos escravos. E eles morreram. Aos 20 anos eles fizeram isso, irmãos. E até a morte eles viveram entre os escravos. Já pensou uma situação dessa, irmão? Imagina eu e você, nós nos vendermos por amor àquelas pessoas. Irmãos, essa é uma ideia muito pálida do que Cristo fez. Muito pálida. Quando ele veio a este mundo, o Rei dos Reis, o Criador. E quando ele veio de maneira tão humilde, irmãos. Não havia lugar para receber Maria, que estava grávida. Ela concebeu ali no meio dos animais. Você já foi em um curral? É um lugar mal cheiroso. É um lugar rude. O Senhor foi concebido ali entre os animais. A história do Senhor já começa muito humilde. E José e Maria, irmãos, não eram pessoas ricas, não eram nem classe média, eles eram pobres. Porque quando eles consagraram o Senhor no templo, eles ofereceram 2 pombinhas. Eles não tinham dinheiro para oferecer um cordeiro, nem para oferecer um boi. A oferta de 2 rolinhas era para aquelas pessoas muito pobres, que queriam consagrar o seu filho a Deus. E José e Maria ofereceram essa oferta de pessoas muito pobres. E nosso Senhor nasceu numa família pobre. E ele veio a esse mundo na maior humildade, irmãos. E é aqui que começa a jornada do Senhor. E então começa em seu nascimento. E nós temos uma jornada de 30 anos até o batismo. Essa é a primeira etapa da vida do Senhor. Irmãos, o que Jesus precisou aprender nessa primeira etapa da sua vida? Deus estava formando o caráter de Cristo. Algumas lições ele precisou aprender, irmãos. A palavra de Deus nos diz que ele crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Ele precisou aprender a ler as Escrituras. Irmãos, eu quero voltar na encarnação. O nosso Senhor, ele se tornou o Deus Criador, irmãos. Ele se tornou poucas células no ventre de Maria. Alguns acham que Jesus ficou lá no céu e só quando Maria pariu que ele encarnou. Não, irmãos. O Senhor ele foi gerado como qualquer um de nós. Ele era homem como nós. Imagina o Deus eterno se tornando poucas células no ventre de Maria e ele começando a crescer. Irmãos, nós não conseguimos imaginar. A palavra de Deus em Efésios nos diz que pelos séculos vindouros nós vamos ver a grandeza da bondade de Deus para conosco em Cristo Jesus. Efésios capítulo 2. Irmãos, vai demorar séculos para que nós possamos compreender o amor de Deus e o que significou o Filho Eterno, o Verbo, se encarnar e vir neste mundo. E Jesus, como qualquer ser humano, ele foi gerado no ventre de Maria, ele nasceu de maneira muito simples e ele precisou crescer em sabedoria, no entendimento, em estatura e graça diante de Deus e dos homens. Ele passou por todas essas coisas. Nosso Senhor, ele precisou aprender a ser fiel no pouco, irmãos. O que Jesus fez nesses 30 anos iniciais? Nenhum milagre, nenhuma coisa espetacular.
Ele precisou viver a vida comum do lar. Ele aprendeu uma profissão como carpinteiro com seu pai. E é provável, irmãos, que José tenha morrido na adolescência de Jesus, porque a última vez que nós ouvimos falar de José é quando eles vão ao templo. Jesus tinha 12 anos e eles esquecem a Jesus ali no templo. E o pai, José e Maria, começam a procurar e eles voltam 3 dias depois. Eles encontram Jesus no meio dos mestres. E eles falaram: mas filho, por que fizeste isso? Ele falou: vocês não sabiam que eu deveria estar na casa do meu pai? É a última vez que nós ouvimos falar da pessoa de José. Provavelmente José morreu na adolescência de Jesus. Jesus precisou ser arrimo de família. Nunca mais você ouve falar em José. É sempre: ó, sua mãe e seus irmãos estão aí. É sempre isso os evangelhos. Ou seja, Jesus precisou trabalhar, suar, ganhar dinheiro para cuidar da mãe e para cuidar dos irmãos mais novos. Ô, irmãos, você sabe, o caráter ele é formado nessas pequenas coisas, dentro do lar, na educação, nos negócios, você ser fiel nas coisas pequenas, você ter, lavar uma louça, você respeitar pai e mãe. Jesus viveu uma vida comum do lar. Nada de espetacular, nada de especial. Ele não era o centro das atenções, ele era uma criança. Ô, irmãos, Jesus precisou aprender a ser fiel no pouco. Ele precisou aprender a humildade, a ficar escondido, a ninguém perceber quem realmente ele era. Durante esse tempo também, Jesus precisou esperar pelo tempo de Deus. Irmãos, aos 12 anos, Jesus já tinha consciência do seu chamado. Mas o seu chamado começou quando ele tinha 30 anos de idade. 30 anos de idade. Essa era a maioridade entre os judeus. A maioridade não é aos 21 ou aos 18, como na nossa cultura, era aos 30. E ele começou o seu ministério aos 30 anos. Irmão, Jesus precisou esperar. Às vezes nós temos um chamado diante de Deus: Senhor, quando? Quando vai acontecer? Ô, irmãos, leva tempo. Para o Filho de Deus levou 30 anos a preparação para o início do seu ministério. O que Jesus fez nesses 30 anos, irmãos? Ele precisou priorizar a vida de comunhão com o Pai, a vida de oração. Alguém já disse o seguinte: 30 anos começa o ministério, ele morre aos 33. Alguém já disse o seguinte: para cada ano de ministério, Jesus gastou 10 anos em comunhão com o Pai, em oração, escondido da vista dos homens. 30 anos de preparação e 3 anos de ministério. Para cada ano de ministério, 10 anos de preparação. Ô, irmãos, é muita humildade. Nosso Senhor precisou esperar. E ele, sabendo quem ele era, não sabia que ele devia estar na casa do meu pai. E nesse tempo, irmãos, nesses 30 anos, Jesus precisou experimentar o amor do Pai. Ele se deleitava com o Pai. E essa é a primeira etapa da vida do nosso Senhor. O caráter sendo formado. Nas coisas pequenas, nas coisas do dia a dia, nas coisas do lar. Como Pedro fala: maridos, vivei a vida comum do lar. Irmãos, o caráter, você sabe, é formado dentro de casa. E nós temos essa primeira etapa da vida do Senhor, o seu caráter sendo formado. É assim também conosco, irmãos. Quando nós nascemos de novo, Deus leva muito tempo para formar o nosso caráter, para operar o caráter de Cristo em nossas vidas. E às vezes o chamado demora, irmãos, porque Deus precisa fazer muita coisa em nossas vidas. E essa é a primeira etapa da vida cristã, é o conhecimento das Escrituras, é o serviço no meio da igreja dos irmãos, é honrar pai e mãe, é você não mentir, é você ter os negócios, você ser fiel, você dar o troco correto, você não enganar ninguém. Essa é a primeira etapa da vida de Cristo, é a primeira etapa da nossa vida cristã, irmãos.
Deus precisa formar o caráter de Cristo em nós. Assim aconteceu com o Senhor. Assim precisa acontecer conosco. Portanto, o foco dessa primeira etapa da vida de Cristo, desde o nascimento até o batismo, foi a formação do caráter. Foi a humildade, as coisas normais da vida. Às vezes as donas de casa pensam assim, meu Deus, eu estou gastando a minha vida aqui dentro, só lavando louça, arrumando casa, cuidando de filho, cuidando do marido. Irmã, nessas coisas Deus está operando o caráter de Cristo em você. Não despreze os pequenos começos, não despreze as coisas simples, porque é nessas coisas simples que Deus vai operando o caráter de Cristo em nós, irmãos. A verdade, a justiça, a educação, a honra aos mais velhos, o serviço, o ser obediente. Irmãos, essa foi a primeira etapa da vida de Cristo, o seu caráter sendo formado. Não que ele precisasse ter o caráter formado, mas como homem, ele precisou aprender todas essas coisas como nós, irmãos. Há um versículo no livro de Hebreus que eu considero um dos versículos mais profundos da Bíblia. Se você quiser me acompanhar, fique à vontade, mas se não quiser, eu vou ler aqui, Hebreus capítulo 5, versículo 7. Não, acho que eu vou falar isso depois. Marca aí, daqui a pouco eu vou nesse. E aos 30 anos de idade, irmãos, Jesus, ele tomou outro passo de humildade. Ele foi se batizar. Você sabe que precisava ser batizado, irmãos? Arrependei-vos e sede batizados, pois o reino de Deus é chegado. Do que Jesus tinha que se arrepender? Nada, irmãos. Mas ele tomou o nosso lugar, ele se humilhou, ele foi batizado por João Batista. E naquele momento em que ele foi batizado, os céus não aguentaram, os céus se abriram, o Espírito Santo desceu sobre ele em forma de pomba, e uma voz do céu dizendo: este é o meu filho amado, nele eu tenho todo o meu prazer. A vida de Cristo agradava a Deus. Cristo não tinha feito nenhum milagre, nenhuma coisa espetacular, sensacional, mas a vida do Senhor agradava a Deus. Este é o meu filho amado, nele eu tenho todo o meu prazer. Irmãos, Deus nos ama pelo que somos, não pelo que fazemos. Nós precisamos compreender isso. Às vezes nós achamos, nossa, mas eu preciso agradar a Deus, eu preciso fazer alguma coisa por Ele. Irmãos, Jesus não tinha feito nada para Deus, entre aspas, vocês estão entendendo, né? Nenhuma obra, nenhum milagre, nenhum sinal, nenhuma coisa espetacular. Ele viveu uma vida como nós. Mas os céus se abrem, uma voz do alto: esse é o meu filho amado, nele eu tenho todo o meu prazer. Irmãos, a vida de Jesus agradava a Deus por causa do caráter. Deus nos ama pelo que somos, não por aquilo que fazemos. E esse foi o início do ministério de Jesus. Esse foi um ponto decisivo de mudança na vida do Senhor. Logo depois nós temos a tentação, e aí o ministério de Jesus começa de forma poderosa. Poderosa. E aí nós temos a segunda fase. A primeira fase era aprender a ser santo. É a formação do caráter. A segunda fase é de servir a Deus. O ministério realmente começou. Aqui nós temos Jesus cheio do Espírito Santo, no poder do Espírito Santo, então ele começa a fazer os milagres, e ele começa a curar, e a pregar, e a fazer maravilhas. Então essa é a segunda etapa da vida do nosso Senhor. Quais as lições que Jesus precisou aprender nessa fase? E quando nós começamos o ministério, irmãos, de verdade, então nós precisamos também aprender essas lições. Quando o nosso ministério, aquilo que Deus nos chamou para fazer, nós entramos. E Jesus precisou aprender algumas coisas, como batalha espiritual. Logo a seguir, ele foi tentado pelo diabo. E a palavra de Deus
nos diz que ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Ele foi tentado sexualmente, ele foi tentado em homossexualidade, ele foi tentado em todas as coisas. Qualquer tentação que você tiver, irmão, Jesus passou por ela. E é por isso que ele é o nosso grande sumo sacerdote, ele pode nos socorrer em nossas fraquezas, porque ele sabe o que é padecer. Ele sabe o que é ser tentado. Ele teve a nossa natureza, ele passou por tudo que nós passamos. Então, irmãos, aqui começa a vida espiritual de verdade. Aí são aquelas lutas espirituais. Não é só homens, mas são potestades, principados, são aqueles poderes espirituais da maldade que avançam sobre nós, e Jesus passou por isso. E quando nós começamos o nosso ministério, nós também experimentamos essa luta espiritual dentro de nós. Nosso Senhor precisou exercitar os dons sobre a orientação do Espírito Santo. Ele estava totalmente submisso ao Espírito Santo. Você sabe, algumas pessoas ele curou pela palavra, outras ele curou impondo as mãos. Teve uma pessoa que ele curou cuspindo no chão, fazendo um lodo e passando nos olhos. Irmão, não tem uma regra. Nós precisamos aprender a ouvir o Espírito Santo e ser guiado pelo Espírito. Jesus ele precisou estar debaixo não só do Pai, mas também da terceira pessoa da Trindade, do Espírito, e ele se submetia ao Espírito, ele era obediente ao Espírito. Ele precisou exercitar o seu poder nos dons ou sob a orientação do Espírito Santo. Ele precisou administrar o tempo, serviço e comunhão com Deus. Oh, irmãos, às vezes quando o nosso ministério começa, é tanta coisa para fazer e nós queremos servir a Deus. Você sabe que às vezes, irmãos, estavam aquelas multidões reunidas, Jesus sumia para se retirar, para orar, para estar sós com Deus. Ele precisou equilibrar o seu tempo entre serviço e entre comunhão com o Pai. Ele também precisou fazer um equilíbrio entre necessidade humana e a vontade de Deus. Se ele fosse movido apenas por necessidade humana, ele ia se matar de trabalhar, irmãos. Porque sempre havia multidões, sempre havia... Mas o Senhor, ele era guiado pela vontade de Deus. Às vezes, as multidões, ele deixava para lá. Ele ia buscar a Deus no monte, ele ia orar, ele ia passar a madrugada na presença de Deus. Ou irmão, se nós formos guiados pela necessidade humana, nós vamos ser exauridos, porque sempre, Jesus diz, sempre haverão pobres, sempre haverão doentes. Mas nós devemos caminhar de acordo com a vontade de Deus. Isso é que deve nos mover e não a necessidade humana. Nosso Senhor, ele queria obedecer a Deus, ele era submisso ao Pai e ele era submisso ao Espírito Santo. Nessa fase, irmãos, ele foi rejeitado pelos seus, ele foi rejeitado pelas pessoas ali da cidade onde ele cresceu. Mas não é esse o carpinteiro? Não conhecemos a sua mãe, os seus irmãos? De onde que veio esses poderes? De onde que veio essa sabedoria? Irmãos, ele foi rejeitado. Se você se lembra bem nos evangelhos, houve um certo momento que as pessoas ficaram tão revoltadas com Cristo que levaram ele para o alto de um monte e queriam jogar ele lá embaixo. Quem lembra desse episódio? E ele saiu pelo meio deles. Irmãos, ele foi rejeitado pelos seus, pela sua cidade. Ele foi rejeitado pela sua família. Os seus irmãos não criam nele. E ele finalmente foi rejeitado pela nação, apesar de só fazer o bem. Outra coisa que o Senhor precisou aprender é não se contaminar com o mundo, é servir a Deus, ser santo, mas não se contaminar com o mundo. Irmãos, ele deixava que prostitutas chegassem, pessoas corruptas, publicanos, pecadores, prostitutas. Irmãos, tem cristãos que acham que não, eu tenho que me santificar, e aí eu só vou ter comunhão com a igreja, e eu vou comprar um terreno junto onde os irmãos compram um terreno, e eu vou viver uma vida de consagração e separação para Deus. Algumas pessoas acham que isso é se consagrar a Deus.
Não, irmãos, a verdadeira consagração é você estar no meio do seu trabalho, no meio da sua família, no meio da sociedade, você não se contaminar. Você ser uma influência positiva na vida de outros e não ser influenciado por outros. Eu lembro de uma história, um caso na história de uma igreja, que uma cristã, lá no início da história da igreja, muito santa, ela foi presa. E para corromper ela, pegaram a prostituta mais imoral da cidade. Isso aconteceu mesmo, irmãos. E colocaram essa prostituta na cela junto com essa irmã em Cristo, para ver se essa prostituta a corrompia, a contaminava. Sabe o que aconteceu depois de um tempo? Essa prostituta converteu, irmãos. Esse é o poder da vida de ressurreição de Cristo dentro de nós. Nós não devemos fugir do mundo, irmãos. Nós não devemos ir para o alto do monte, viver num retiro, ainda que houve uma época na história da igreja que isso foi a direção de Deus. Mas Deus deseja que nós estejamos entre os pecadores e a nossa vida fazendo diferença, influenciando eles e não sendo influenciado por eles. Os fariseus, aqueles que conheciam as escrituras, zombavam. Olha lá, ele caminha com prostituta e publicano, ainda diz que é o Filho de Deus. Irmãos, nós somos sal e luz nesse mundo. E Jesus precisou, ele foi sal e luz. Ele deseja que nós sejamos sal e luz no nosso trabalho, no ônibus, na escola, no meio da sociedade, aonde Deus nos colocar. Nós precisamos estar lá e manifestar a vida de Cristo e abençoar pessoas, como o David falou aqui. Faz essa experiência para você ver que coisa maravilhosa. No supermercado, isso uma vez aconteceu comigo, antes do David contar esse testemunho. Tinha uma senhora bem humilde na minha frente no caixa. Eu falei, pode deixar que eu pago. Mas foi uma alegria tão grande para aquela mulher. E, irmãos, que coisa maravilhosa. A vida cristã verdadeira, nós não devemos fugir dessas coisas, nós devemos estar no meio delas e não sermos contaminados. E nós temos então todos os milagres tremendo, todos os poderes de Cristo, mas você sabe, ele não foi corrompido pelo poder. Ele não foi corrompido pela glória. As multidões queriam proclamá-lo rei, mas ele não estava atrás disso. Ele queria agradar a Deus, ele queria obedecer a Deus. E essa segunda etapa da vida de Cristo foi a etapa do poder, do carisma. E finalmente essa etapa acaba quando chega no Monte da Transfiguração. Em certo momento Jesus subiu para o monte com alguns de seus discípulos, depois de todos esses milagres, e ali ele foi transfigurado. Ele estava orando e quando ele orava, ele foi transfigurado. Você sabe, Jesus podia ter subido ao céu nesse momento. E nesse momento, outra vez os céus se abrem e ouve-se uma voz do céu: eis o meu filho amado, nele eu tenho todo o meu prazer. Irmãos, o caráter do Senhor e o poder do Senhor, nada dessas coisas o corromperam. E o Monte da Transfiguração foi o ápice dessa trajetória poderosa do Senhor. E ali as suas vestes se tornaram resplandecentes, o seu rosto brilhou como o sol. Você sabe, irmão, Jesus podia ter subido ao céu nesse momento, porque ele já tinha agradado a Deus com o seu caráter, ele já tinha agradado a Deus com o seu poder. Mas a partir desse ponto glorioso do ministério de Cristo, aí começa a terceira etapa, e a etapa da descida. A partir daí, Jesus começa a ensinar para os seus discípulos que era necessário que ele fosse para a cruz e ele sofresse na mão dos homens. E Pedro até falou: que isso, Senhor? Isso de maneira nenhuma vai acontecer contigo. Mas o Senhor conhecia a vontade do Pai. Sabia que essa era a obra pela qual ele veio a este mundo. E desde o Monte da Transfiguração, então, nós temos a terceira etapa da vida de Cristo, indo para a
cruz, sofrendo, sendo despojado, sendo perseguido, sendo odiado. E nessa terceira etapa da sua vida, irmãos, ele precisou aprender muitas lições. Obediência total a Deus e a sua vontade. Senhor, é da tua vontade que eu vá para a cruz? Eu vou, Senhor. Nós vemos uma determinação de Jesus indo nessa direção, indo no alvo da vontade de Deus. Irmão, você sabe que o ministério, às vezes, de grandes homens de Deus, chega um momento que começa a descida. E não é fácil. Você tem todo aquele... Você é uma pessoa conhecida, você é uma pessoa respeitada, e Deus, então, começa esse movimento de despojamento. E você começa a perder, e sem mágoa, sem dor, porque você sabe que essa é a vontade de Deus. Nós seguimos os passos de Cristo, irmãos. Não acha que a vida cristã é só subir. Não, vai ter um momento em que o Senhor vai falar, olha, agora eu quero que você se sacrifique. Agora eu quero que você entregue. Não, se fizerem injustiça contra você, não se defenda. Não se defenda. Há uma outra história também, irmãos, há um outro caso na vida da igreja, muito maravilhoso. Era de um irmão que se consagrou e ele vendeu todos os bens e ele deu aos pobres e começou a servir as pessoas, servir os pobres, servir os necessitados. E ele era muito bem visto na cidade onde ele morava. Até que chegou um dia uma prostituta, chegou com uma criança na frente de todo mundo e diz aqui, eis aqui o fruto do teu pecado. Entregou a criança para ele, como que dizendo que ele tinha tido relação sexual com ela e aquele filho era dele. E Deus falou o seguinte, você não vai se defender. Você vai calar e você vai criar essa criança como se fosse o seu filho. Irmãos, esse irmão, ele tinha um alto conceito no meio daquela sociedade, mas ele não se defendeu. Ele tomou aquela criança e todo mundo começou mas que hipócrita. A gente estava julgando que você era santo e olha aí, se prostituiu e teve um filho. Irmãos, esse irmão, ele cuidou dessa criança até essa criança ter aproximadamente 16 anos. Depois de muito tempo, essa prostituta saiu da cidade, depois de muito tempo ela voltou. E ela falou para todos a verdade, que aquele filho não era dele e que ela julgava que ele era a única pessoa que podia cuidar do filho dela e por isso ela fez aquilo. E as pessoas daquela cidade ficaram, mas como que você não se defendeu? Como que todo mundo achou que você tinha pecado, mas Deus tinha falado para ele, não se defenda, não se defenda. Cuida dessa criança como se fosse o seu filho. E ele cuidou, irmãos. E eu não lembro o nome dele, mas é um santo na história da igreja. E então Deus depois o elevou sobremaneira. Mas houve uma época que há uma descida, há um despojamento. Deus vai nos despojando de tudo aquilo que Ele nos deu. De todas as bênçãos, de todo o poder, de toda a unção. E nós vamos caminhando em direção à morte. Caminhando em direção à cruz. Jesus foi como um manso cordeiro para o matadouro, irmãos. Ele não abriu a sua boca. Ele se submeteu à vontade de Deus. Agora eu quero ir lá em Hebreus, capítulo 5, versículo 7. Diz assim, esse é um dos versículos mais tremendos, na minha opinião, na palavra de Deus. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas,
orações e súplicas a quem podia livrar da morte, tendo sido ouvido por causa da sua piedade. Embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Irmãos, reparem no versículo 8. Embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Ué, mas estou entendendo, Jesus era desobediente? Porque diz aqui que ele aprendeu a obedecer. Não, irmãos, não era que Jesus era desobediente, é que ele nunca na eternidade ele precisou obedecer a ninguém. Ele era o Deus Criador, ele era o Verbo, ele falava e as coisas aconteciam. Mas ele se humilhou e ele aprendeu a ser obediente, não porque ele fosse desobediente, mas é porque ele nunca tinha obedecido a ninguém em toda a eternidade. E ele se humilhou e ele foi obediente ao Pai. E como que ele obedece? Como que ele aprendeu a obediência, irmãos? Pelas coisas que sofreu. Ô, irmão, se Jesus aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, imagine nós, irmãos. Imagine nós. Às vezes Deus permite sofrimentos em nossa vida para que nós venhamos aprender a obedecer. É porque nós somos desobedientes mesmo. E às vezes nós estamos nos achando que nós somos isso e aquilo, e aí vem uma tribulação e você fala, Senhor, eu não sou nada. Eu não sou nada. Mas, irmão, Jesus, ele nunca foi desobediente. Ele precisou aprender porque ele nunca tinha obedecido a ninguém. Ele era o Deus eterno, todo-poderoso. Mas ele precisou obedecer. Ele se colocou sob a autoridade, a direção do Pai e do Espírito Santo. E foi através de sofrimentos. E diz aqui, irmãos, que ele foi aperfeiçoado. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Irmãos, é por isso que Jesus, quando ele sobe aos céus, então Deus o eleva acima de todo, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra. Deus nunca passou pelo que Cristo passou, e ele passou por todas essas etapas, e ele foi perfeito. E quando Cristo foi exaltado, irmãos, a glória de Deus, se é que podemos dizer assim, mais glória veio sobre a pessoa de Cristo por causa de tudo que ele passou. E essa é a terceira etapa da vida de Cristo, obediência total. Ele foi despojado e ele enfrentou uma morte terrível, não uma morte qualquer, mas morte de cruz. Se você algum dia já leu algum cristão falando o que é uma morte de cruz, irmãos, é uma coisa horrorosa. É uma coisa horrorosa. E o Senhor passou pela morte sem mágoa de ninguém, sem amaldiçoar ninguém. Ali na cruz, as primeiras palavras de Cristo foram: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Oh, irmãos, nosso Senhor foi perfeito em todas essas etapas. E é por isso que ele ressuscitou de entre os mortos e ele foi elevado aos céus. E a ele foi dado um nome sobre todo nome, para que o nome de Cristo se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Então nós podemos dividir a vida do Senhor nessas três etapas: do nascimento ao batismo, uma vida oculta, uma vida de simplicidade, na qual o caráter é formado; do batismo até a transfiguração, no qual o Senhor recebe poder do alto e opera maravilhas, e não é corrompido pelo poder, não é contaminado pelo pecado dos homens, até o ponto da transfiguração, que, como eu disse, ele podia ter subido aos céus nesse momento, ele não precisava ir para a cruz, porque a vida dele já tinha sido aprovada por Deus, aprovado no seu caráter, no batismo, e aprovado no serviço ali na transfiguração. Essas foram as duas únicas vezes na vida de Cristo em que o céu se abre e a voz do Pai é ouvida: Este é o meu Filho amado,
nele eu tenho todo o meu prazer. E a terceira etapa, então, é o despojamento. É ir para a cruz. Irmãos, é muito fácil, preste atenção no que eu vou falar. Não é muito fácil, mas quando Jesus encarnou, irmão, ele se despiu, ele escolheu se despir da sua glória e se humilhar e vir nesse mundo. Até que, quando Deus nos pede para nós nos humilharmos, é fácil, irmãos. Agora tem uma experiência mais difícil do que essa, que é ser humilhado pelos outros. Uma coisa é você abrir mão espontaneamente, outra coisa é alguém vir tirar algo de você que é seu por direito. Irmãos, essa fase final da transfiguração até a morte de cruz foi mais difícil do que quando ele se despiu da sua glória e ele se encarnou e ele veio a esse mundo. E isso é o que Jesus disse: olha, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas quando ele morre, ele frutifica, ele produz muito fruto. Irmãos, às vezes Deus precisa operar profundamente com a cruz em nossas vidas para que nós venhamos a dar muito fruto para a glória de Deus. Porque esse foi o caminho, essa foi a jornada de Cristo aqui nesse mundo. Então, qual foi o centro da vontade de Deus para o nosso Senhor, né, em sua vida nesses 3 períodos? Primeira etapa, o centro da vontade de Deus foi a formação do caráter, que é o que acontece conosco também. A segunda etapa foi o serviço a Deus com poder e a unção, mas sem ser corrompido pelo poder. E o centro da vontade de Deus foi, então, esse momento de servir a Deus. E a terceira etapa da vida do Senhor, o centro da vontade de Deus foi a obediência completa até a morte e morte de cruz. E o que o Senhor passou, irmãos, porque Jesus é um exemplo para nós. Todas essas lições nós podemos aprender para a nossa vida. E se nós andarmos nos passos de Cristo, essas coisas elas vão acontecer. Deus vai formar o nosso caráter, vai levar um longo tempo formando o nosso caráter. Quando o chamado começar, então Deus nos dá algo, Ele nos dá um dom, Ele nos dá um poder, Ele nos dá algo diferenciado e nós o servimos, mas sem acharmos que nós somos alguma coisa. E finalmente, irmãos, vai haver um momento de declínio. E aí não é você que vai abrir mão. São outros que vão te humilhar, que vão tirar aquilo que é seu por direito, aquilo que Deus te deu. E Jesus, então, como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Eu não sei se você conhece cristãos avançados na vida cristã, que as pessoas falam mal dele, o injuriam, o caluniam, e eles não respondem. Eles não se defendem. Eles se submetem. Senhor, o Senhor está permitindo isso na minha vida? Amém. É isso que o Senhor quer? Eu vou tomar minha cruz e vou te seguir mesmo no meio de toda essa situação de injustiça. Oh, irmãos, a vida do Senhor foi maravilhosa, foi perfeita. E é a pessoa de Cristo que vai se dobrar todo principado e potestade, e anjo e arcanjo, e todo homem que já passou por isso, que está no mundo, e todos aqueles que já passaram, toda criatura vai dobrar os joelhos e declarar que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus. E no final, ele vai receber todo o reino e vai entregar o reino nas mãos de Deus, e aí Deus será tudo em todos. Então nós podemos, amados, dividir a vida do nosso Senhor, então, nessas 3 fases. Do nascimento até o batismo, do batismo à transfiguração e da transfiguração até a cruz. Em cada uma dessas 3 etapas. Então,
houve um centro da vontade de Deus. Houve aquilo que Deus esperava do Senhor. E o Senhor, ele encarnou a vontade de Deus e ele se colocou, irmãos, como exemplo para nós. Nós precisamos seguir os seus passos. Nós precisamos permitir que o caráter de Cristo seja operado em nós. Nós devemos permitir que a obra de Deus através de nós se manifeste. E também nós precisamos aprender a ir para a cruz como o Senhor foi para a cruz. Porque a história não acabou ali na morte, não, irmãos. Tem a ressurreição. Tem a ascensão e tem a glorificação. Se terminasse na cruz ia ser muito triste, irmãos. Mas não foi ali que acabou a história do nosso Senhor. Foi nos céus assentado à direita de Deus. Apesar do Senhor ser perfeito, ele precisou aprender a obediência pelas coisas que sofreu. Ele foi aperfeiçoado. Porque Deus nunca tinha experimentado a vida humana e experimentado o que o nosso Senhor experimentou. Por isso a ele toda honra, toda glória e todo louvor. E é assim que nós podemos dividir a vida de Cristo em 3 etapas. Nascimento, batismo, transfiguração, morte. E essa então foi a vontade de Deus para a vida, foi o centro da vontade de Deus para a vida do nosso Senhor. E como eu disse, todas essas coisas são lições que Deus, pela sua graça, vai permitir que nós venhamos a passar em nossa vida, mas nós precisamos ter, como diz lá em Filipenses, tende o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Amém? Deus nos abençoe, irmãos, nós vamos cear.